Você já parou para pensar que tudo o que você acredita ser acaba se confirmando em sua vida? Isso não é apenas um pensamento bonito ou uma frase de efeito, que é uma lei silenciosa que governa cada aspecto da existência. Se você insiste em se enxergar como alguém limitado, derrotado ou sem valor, cedo ou tarde o mundo ao redor se ajustará para provar que você está certo. Mas se ao contrário você decide assumir uma nova identidade, de força, abundância e propósito, algo começa a se mover dentro de você e ao seu redor. Esse é o segredo que muitos passaram a vida inteira sem perceber. Você não se torna primeiro para depois acreditar. Você acredita primeiro, e é isso que o transforma no que deseja ser. A mente humana é como um espelho invisível que reflete, no mundo exterior, aquilo que você aceita como verdade no mundo interior. Esse reflexo é constante, inevitável e implacável. Não existe neutralidade. Ou você está usando esse poder a seu favor, ou sem perceber, o está usando contra si mesmo. Imagine que sua vida é como um grande palco. Você é o ator principal, mas também o roteirista e o diretor. Todos os dias, você se levanta e escolhe uma roupa, uma postura e até um papel para interpretar. A maioria das pessoas, infelizmente, repete sempre o mesmo roteiro. O papel da vítima, do fracassado, do que não tem chances. Elas não sabem que o cérebro funciona como um ator treinado. Quando você ensaia um papel com intensidade suficiente, esse papel deixa de ser ficção e passa a ser identidade. O cérebro não distingue entre a imaginação vívida e a experiência real. É por isso que atletas de alto nível usam a visualização para se preparar para competições. Eles fecham os olhos, vêm-se correndo, saltando, vencendo, e quando chega o momento real, o corpo já sabe o que fazer. A ciência chama isso de plasticidade neural. A capacidade que o cérebro tem de se reorganizar, criar novos caminhos e moldar novas respostas a partir do que é repetido com emoção. A espiritualidade chama isso de fé. E ambos estão dizendo a mesma coisa. O que você ensaia com convicção, um dia se torna sua vida. Existe um código silencioso que conecta os pensamentos que você cultiva às realidades que você vive. Esse código não está fora, mas dentro de você. Ele funciona como uma senha secreta que abre portas ou fecha oportunidades. Pense no seguinte: quando você se vê como alguém pequeno, atrai situações que reforçam essa pequenez. Quando se enxerga próspero, mesmo antes de ter resultados, você começa a tomar decisões que aproximam essa prosperidade. Quando você acredita que ninguém o ama, inconscientemente sabota suas relações. Mas, quando escolhe acreditar que é digno de amor, sua energia muda, sua fala muda e as pessoas percebem essa transformação. Esse é o código invisível que a Bíblia já ensinava há séculos. Assim como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23. Ou seja, o que você imagina e sente como verdade dentro de si, acaba se tornando quem você é. Mais de um século atrás, um jovem jornalista chamado Napoleon Hill teve um encontro que mudaria não só sua vida, mas também a de milhões de pessoas no futuro. Ele foi chamado para entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da época. Carnegie poderia ter falado sobre investimentos, estratégias ou negócios, mas não. Ele decidiu compartilhar um segredo muito mais poderoso. Existe uma força mental invisível que governa tudo o que um homem alcança. Quem aprende a controlá-la, descobre que nada é impossível. Esse segredo despertou algo em Hill. Ele passou então 20 anos entrevistando os homens mais bem-sucedidos de sua geração. Henry Ford, Thomas Edison, Graham Bell e muitos outros. O que ele descobriu não era apenas talento ou sorte, mas um padrão mental. Todos eles tinham em comum a habilidade de se ver vivendo o sucesso antes mesmo que ele existisse. Eles fingiam com convicção que já eram vitoriosos, e o mundo apenas confirmava essa convicção. Não se tratava de auto-engano. Era uma postura interior. Era como plantar uma semente invisível dentro de si e nutrir essa semente todos os dias, com desejo, crença e ação. Quando usamos a palavra fingir, logo pensamos em falsidade. Mas aqui fingir não significa mentir. Significa assumir a identidade do que você deseja ser antes de vê-la manifestada. É como um ensaio de teatro. O ator encarna o papel, sente as emoções,
fala como se fosse real. No começo é um esforço consciente, mas com a repetição já não é mais atuação, é naturalidade. O mesmo acontece com a vida. Quando você finge que já é próspero, amado, saudável ou confiante, seu cérebro aceita essa versão como real. Ele começa a disparar novos impulsos, criar novas conexões e alinhar suas ações ao novo papel. E no tempo certo, o mundo externo apenas confirma aquilo que você já havia encenado internamente. Por isso, o fingir consciente não é uma fraude, mas um ato de fé criadora. Por séculos, os textos sagrados já declaravam: se creres, verás a glória de Deus. Chame à existência as coisas que ainda não existem, como se já fossem. Tudo é possível ao que crê. A ciência demorou, mas hoje confirma. Neurocientistas já comprovaram que o cérebro ativa as mesmas áreas, tanto na experiência real quanto na imaginação vívida, acompanhada de emoção. Isso significa que cada vez que você se imagina vivendo sua melhor versão com intensidade, está literalmente treinando seu cérebro para aceitá-la como verdade. Ou seja, a fé é a linguagem da alma. A imaginação é o laboratório da mente, e a emoção é o combustível que transforma palavras em comandos para o subconsciente. Mas existe um adversário oculto. Ele não aparece de forma óbvia, não grita, não ameaça. Ele se disfarça de lógica, de prudência, de realismo. Esse inimigo se chama autossabotagem mental. A autossabotagem acontece quando você repete frases internas como: isso não é para mim, eu não consigo, nasci para sofrer, nada dá certo na minha vida. Essas frases são códigos mentais que se instalam no subconsciente e passam a governar sua identidade. Você acredita que está sendo realista, mas na verdade está apenas reforçando uma prisão invisível. Napoleon Hill dizia: tudo aquilo que você aceita como verdade e repete com emoção transforma-se em parte da sua identidade. E o universo obediente apenas confirma o decreto que você mesmo emitiu. A boa notícia é que, da mesma forma que um padrão negativo é instalado, também é possível instalar um padrão fortalecedor. Esse processo começa com consciência. Quando surgir o pensamento, eu não consigo, questione quem disse isso, porque aceitei essa ideia. Isso é mesmo verdade? E em seguida substitua por um comando novo como: estou aprendendo, sou capaz. A abundância de Deus me envolve. Cada substituição é uma semente nova lançada no solo fértil da mente. E quanto mais você rega essa semente com emoção e repetição, mais rápido ela germina. A neurociência chama isso de reforço neural. A espiritualidade chama de renovação da mente. Mas no fim falam da mesma coisa. Trocar pensamentos antigos por novos até que a nova identidade se torne natural. Um jovem comum, endividado e desmotivado, encontrou certa vez um exemplar do livro Pense e Enriqueça. Esse jovem era Bob Proctor. Ele começou a aplicar um princípio simples: fingir. Todos os dias ele se via como alguém próspero. Andava como se fosse. Falava consigo mesmo como se já fosse rico. Tomava decisões alinhadas à identidade que desejava viver. No começo, nada fora mudara. Mas por dentro, tudo já estava em movimento. Aos poucos, a vida dele se ajustou à nova crença. Bob Proctor saiu da escassez para se tornar um dos maiores mestres de mentalidade do mundo. E tudo começou com uma escolha: fingir com fé até tornar-se verdade. Napoleon Hill percebeu, depois de décadas estudando grandes realizadores, que todo o processo de transformação começa com um elemento fundamental: um desejo ardente. Não se trata de vontade fraca ou esperança tímida. É um fogo interior, uma certeza inabalável de que aquilo é seu. Esse desejo é o que magnetiza o pensamento, energiza a ação e convence o subconsciente de que não há alternativa além da realização. Hill escreveu: o ponto de partida de toda conquista é o desejo ardente, definido e persistente. E esse será o primeiro tijolo na construção da sua nova identidade. Se essa mensagem tocou você, curta, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas sejam despertas por essa verdade transformadora. Escreva nos comentários: eu escolho viver minha nova identidade. Esse simples ato é o primeiro passo para alinhar sua mente com a realidade que você deseja. Na primeira parte,
Você descobriu que a identidade não é algo fixo, mas construído a partir daquilo que você aceita como verdade. Aprendeu que fingir com propósito não é engano, mas fé criadora. Agora chegou o momento de avançar para o próximo nível, a reprogramação da mente. Se você deseja viver uma vida nova, não basta apenas desejar. É preciso substituir os paradigmas antigos que o aprisionam e instalar novos padrões que abram caminho para a abundância. Um paradigma é como um sistema operacional interno. É o conjunto de crenças, hábitos e condicionamentos que controla automaticamente suas ações, mesmo quando você não percebe. Você pode querer prosperar, mas se o paradigma diz dinheiro é sujo, vai inconscientemente sabotar oportunidades. Você pode sonhar em ser amado, mas se o paradigma diz não sou digno de amor, acabará repelindo relacionamentos. Você pode desejar saúde, mas se o paradigma diz minha família sempre teve essa doença, viverá como se a sentença fosse inevitável. O problema não está no desejo. O problema está no programa mental oculto que comanda seus comportamentos. Napoleon Hill dizia: você não atrai aquilo que quer, mas aquilo que é. E esse ser é definido pelos paradigmas. Você não nasceu com essas limitações. Elas foram plantadas em sua mente desde cedo, repetidas vezes, até se tornarem verdades internas. A criança que ouve dos pais, nós nunca teremos dinheiro, cresce acreditando na escassez. O adolescente que é chamado de burro ou incapaz pela escola, internaliza a crença de que não serve para nada. O jovem que é rejeitado em relacionamentos pode gravar dentro de si a ideia de que não é digno de ser amado. Essas palavras e experiências se instalam no subconsciente como programas invisíveis e, como um piloto automático, continuam comandando a vida adulta sem que a pessoa perceba. A ciência mostra que até os 7 anos de idade, o cérebro humano funciona em ondas mais lentas, teta, semelhantes ao estado de hipnose. Isso significa que a criança absorve tudo o que ouve e vê como verdade absoluta, sem filtros críticos. É aí que os paradigmas são mais profundamente instalados. Mas a boa notícia é que nenhum paradigma é definitivo. O mesmo processo que os criou pode ser usado para substituí-los. Para reprogramar a mente, você não pode apenas lutar contra um paradigma antigo. O subconsciente não entende a linguagem da negação. Se você diz não quero mais fracassar, ele ainda ouve a palavra fracassar. Por isso, a verdadeira transformação acontece quando você substitui. Você remove um padrão velho apenas quando instala um novo no lugar. Essa é a fórmula da substituição. Identificação. Descubra qual paradigma está controlando sua vida. Pergunte a si mesmo: o que eu acredito sobre dinheiro, amor, sucesso e saúde? Conscientização. Reconheça que esse paradigma não é uma verdade, mas apenas uma programação recebida. Questione: essa crença realmente é minha ou foi herdada de alguém? Declaração de substituição. Crie uma nova crença que anule a antiga. Exemplo: troque dinheiro é sujo por dinheiro é um instrumento de bênção e crescimento. Repetição com emoção. Grave o novo paradigma através da repetição diária. Sempre com sentimento intenso. Ação alinhada. Dê pequenos passos que confirmem a nova crença no mundo real. Quando você repete essa fórmula, algo poderoso acontece. O subconsciente aceita o novo padrão e começa a trabalhar a seu favor. Palavras são mais do que sons. Elas são códigos que moldam a realidade interior e exterior. A Bíblia já dizia: a vida e a morte estão no poder da língua. Quando você repete frases fortalecedoras, está literalmente gravando novos circuitos no cérebro. A neurociência chama isso de neuroplasticidade linguística. Por isso, substitua frases destrutivas por declarações poderosas. Eu sou digno de amor. A abundância flui naturalmente para mim. Minha saúde se renova a cada dia. Eu sou guiado pela sabedoria divina em todas as decisões. Essas declarações, quando acompanhadas de emoção, são como sementes lançadas no solo fértil da mente. Muitos falham ao tentar afirmar coisas novas porque fazem isso de forma mecânica, sem emoção. O subconsciente não responde a palavras frias, mas a intensidade emocional é como gravar uma marca em ferro. Quanto mais quente o ferro, mais profundo é o impacto.
Da mesma forma, quanto mais carregada de emoção é a declaração, mais rápido ela é gravada no subconsciente. Por isso, não basta repetir. É preciso sentir. Ao dizer "eu sou próspero", imagine a prosperidade, veja-se vivendo-a, sinta a alegria de já possuir aquilo. Essa fusão de palavras e emoção cria uma impressão indelével na mente. Outro recurso poderoso para a substituição de paradigmas é a visualização. Quando você fecha os olhos e cria uma imagem mental clara de si mesmo, vivendo sua melhor versão, o cérebro não distingue se é real ou não. A prática da visualização ativa as mesmas áreas cerebrais usadas na experiência real. É como ensaiar no palco da mente aquilo que logo se manifestará no palco da vida. Os grandes realizadores sempre usaram essa técnica. Michael Phelps, o nadador mais vitorioso da história, revelou que visualizava cada detalhe de suas provas antes de cair na piscina. Ele já havia vencido mentalmente centenas de vezes antes de conquistar as medalhas. O mesmo serve para você. Se deseja prosperidade, veja-se vivendo em abundância. Se deseja saúde, imagine-se cheio de energia e vitalidade. Se deseja amor, visualize-se em relacionamentos saudáveis e felizes. Quanto mais vívida e repetida for a visualização, mais profundamente ela se grava no subconsciente. Entenda essa sequência. Pensamento gera uma imagem mental, emoção, dá energia ao pensamento, tornando-o vivo. Ação é impulsionada pela emoção e cria resultados no mundo externo. Se você muda o pensamento e sustenta a emoção certa, inevitavelmente suas ações mudam. E quando suas ações mudam, o destino também muda. Esse é o ciclo que transforma paradigmas em realidades. Quando você começa a reprogramar sua mente, os paradigmas antigos não desaparecem sem luta. Eles vão resistir. Você ouvirá vozes internas dizendo: "Isso é mentira. Você está se iludindo. Nada vai mudar." Mas essa resistência não é sinal de fracasso. É apenas a prova de que você está tocando em áreas profundas da mente. Nesse momento, a persistência é a chave. Continue repetindo, declarando, visualizando e agindo. Com o tempo, o novo padrão se tornará mais forte que o antigo. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Acreditar mesmo quando os olhos físicos ainda não veem. Sarah era uma mulher que sempre acreditou que não merecia sucesso. Criada em um lar pobre, ouvindo constantemente que dinheiro não cai do céu, ela carregava paradigmas de escassez. Mesmo trabalhando duro, nunca conseguia prosperar. Um dia decidiu aplicar o método da substituição. Criou a declaração: "Sou digna de abundância e tudo o que faço prospera." Todos os dias, repetia isso em voz alta, sentindo a alegria como se já fosse realidade. Além disso, visualizava-se em um trabalho novo, sendo reconhecida e bem remunerada. No começo parecia estranho, mas em poucas semanas, oportunidades começaram a surgir. Ela recebeu um convite para uma nova posição em uma empresa melhor. Pouco tempo depois, seus rendimentos triplicaram. Sarah entendeu que não foi sorte. Foi a reprogramação mental que abriu portas que antes estavam invisíveis. Outro elemento essencial na substituição de paradigmas é a gratidão. A gratidão é a emoção que mais rapidamente reprograma a mente, porque foca na abundância já existente. Quando você agradece, mesmo antes de receber, envia uma mensagem ao subconsciente: "Eu já possuo, eu já sou." Isso reforça a fé e atrai experiências alinhadas à vibração de abundância. Faça disso um hábito. Agradeça pelo que tem. Agradeça pelo que está chegando. Agradeça até mesmo pelos desafios, pois são oportunidades de crescimento. Gratidão abre portas e a liderança fecha. A transformação mental não é apenas técnica, mas também espiritual. É o Espírito de Deus que dá vida às palavras e direciona os caminhos. Quando você une a reprogramação mental com a oração, cria uma força imparável. Ore declarando: "Senhor, renova minha mente e substitui toda crença limitante. Derrama sobre mim a fé necessária para ver além da realidade atual. Que minha identidade seja moldada pela tua verdade, não pelas minhas limitações." A oração fortalece a fé, e a fé acelera a substituição dos paradigmas. No estudo de Napoleon Hill, depois do desejo ardente,
surge o segundo pilar da transformação, a fé aplicada. Não basta desejar. É preciso crer de forma ativa. É preciso declarar, visualizar, agir como se já fosse realidade. Esse é o segredo que move montanhas. Esse é o poder que transforma sonhos em fatos. Se essa mensagem impactou você, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Escreva nos comentários: eu escolho reprogramar minha mente. Esse simples ato é uma declaração pública da sua nova identidade. Você já percebeu que muitas pessoas começam empolgadas um novo projeto, um sonho, ou até uma jornada espiritual, mas desistem no meio do caminho, não porque não tinham capacidade, não porque faltavam recursos, mas porque faltou persistência. Persistência é o elo entre o desejo ardente, parte 1, a fé aplicada, parte 2, e a concretização no mundo real. Sem ela, todo o processo desmorona. Com ela, até as impossibilidades cedem. A vida sempre colocará diante de você testes de resistência, não para puni-lo, mas para provar se você realmente deseja aquilo que declarou. Muitos chamam isso de atraso, mas na verdade é apenas o teste do tempo. O tempo pergunta: você realmente crê no que declarou? Está disposto a esperar, agir e insistir? Ou sua fé era apenas entusiasmo passageiro? Quem passa pelo teste do tempo conquista não apenas resultados, mas também caráter. A persistência não só molda circunstâncias, mas forja identidades. A natureza ensina a lei da constância. Nenhuma árvore cresce em um dia. Nenhum rio cava seu curso em um instante. É a repetição constante que transforma o pequeno em grande, o invisível em visível. Assim também é a mente. Cada dia em que você reafirma seu novo paradigma, mesmo sem ver resultados imediatos, é como regar uma semente invisível. Um dia, essa semente rompe o solo e se manifesta. A maioria desiste exatamente nesse período invisível, quando nada parece estar acontecendo. Mas os que persistem descobrem que todo o esforço silencioso estava construindo raízes profundas. Persistência é, em grande parte, o resultado de hábitos. Não é apenas força de vontade momentânea, mas disciplina repetida até que se torne natural. Quando você transforma suas declarações, visualizações e ações em hábitos diários, cria uma estrutura inabalável. Mesmo quando a motivação vacila, o hábito o mantém no caminho. Por isso, programe sua rotina. Acorde e declare quem você é. Tire alguns minutos para visualizar sua nova identidade. Agradeça pelas vitórias que ainda estão chegando. Dê um passo, ainda que pequeno, em direção ao seu objetivo. Esses hábitos diários acumulados criam um poder extraordinário. Persistir não é repetir movimentos aleatórios, é agir de forma organizada, com foco e direção. Muitos desejam sucesso, mas gastam energia em atividades dispersas. Correm muito, mas em círculos. Trabalham duro, mas sem estratégia. Napoleon Hill identificou que os grandes realizadores sempre combinavam persistência com organização. Eles sabiam para onde estavam indo. Tinham planos claros e ajustavam o percurso conforme necessário. Ação organizada significa definir um objetivo específico, criar um plano de ação detalhado, dar o primeiro passo imediatamente, ajustar e melhorar continuamente. Esse processo garante que sua energia não se perca, mas seja canalizada para o resultado certo. Thomas Edison é um símbolo vivo da persistência. Foram mais de 10.000 tentativas antes de finalmente criar a lâmpada elétrica funcional. Alguém poderia dizer que ele fracassou 10.000 vezes. Mas Edison respondeu: eu não falhei, apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam. Sua persistência iluminou o mundo. Se ele tivesse desistido na tentativa 100, 500 ou 5.000, talvez hoje ainda estivéssemos vivendo no escuro. Esse exemplo mostra que persistência não é apenas um detalhe, mas o fator determinante entre desistência e grandeza. O maior desafio da persistência não são os obstáculos externos, mas os internos. O medo de fracassar, a dúvida sobre si mesmo, a comparação com os outros, a tentação de desistir quando tudo parece difícil. Essas vozes internas são os verdadeiros inimigos, mas cada vez que você decide seguir em frente apesar delas, fortalece sua mente. Persistir
É silenciar a dúvida e dar um passo mesmo quando a estrada ainda está coberta de neblina. Ninguém persiste sozinho por muito tempo. Ter uma comunidade de apoio, mentores e pessoas que acreditam em você é um combustível poderoso. Napoleon Hill falava sobre a importância do mastermind, uma aliança de mentes em harmonia, unidas em direção a um objetivo comum. Quando você se conecta com pessoas que compartilham sua visão, sua persistência se multiplica. Procure cercar-se de pessoas que o levantem, não que o puxem para baixo. Com quem você anda determina a força com que você persiste. A Bíblia está cheia de exemplos de persistência. José foi vendido como escravo, preso injustamente, mas persistiu até se tornar governador do Egito. Davi foi rejeitado, perseguido, mas persistiu até se tornar rei. Jesus, mesmo diante da cruz, persistiu até o fim, cumprindo o propósito de salvar a humanidade. A persistência, sob a ótica espiritual, não é apenas insistência humana, mas confiança em que Deus está conduzindo o processo. É acreditar que mesmo quando tudo parece contrário, a promessa de Deus não falhará. Muitas vezes, a dor se torna o maior obstáculo à persistência, mas ela também pode ser convertida em combustível. Quantos empreendedores começaram negócios de sucesso depois de perder tudo? Quantos atletas conquistaram medalhas após lesões graves? Quantas pessoas encontraram propósito depois de passarem pelo vale da dor? A dor pode esmagar ou fortalecer, dependendo da postura que você assume. Se você escolher persistir, a dor se tornará a energia que impulsiona a vitória. Depois do desejo ardente, parte 1, e da fé aplicada, parte 2, Napoleon Hill revelou o terceiro pilar da transformação: a persistência e a ação organizada. Esse é o pilar que sustenta o edifício dos sonhos. Sem ele, tudo desaba. Com ele, nada é impossível. Persistência é a ponte entre o invisível e o visível. É a prova de que você realmente acredita no que declarou. É o processo que transforma pensamento em realidade, fé em conquista, identidade em destino. Passos práticos para viver a persistência. Defina seu objetivo com clareza. Se não sabe para onde vai, qualquer estrada serve. Crie um plano escrito. Planos vagos geram resultados vagos. Dê um passo todos os dias. Pequenos avanços acumulados produzem grandes vitórias. Reforce sua fé diariamente. Declare, visualize, ore, celebre pequenas vitórias. Isso renova sua motivação. Aprenda com os erros. Cada falha é apenas feedback. Cerque-se de pessoas positivas. Sua energia será moldada pelo ambiente. Confie no processo. O tempo é parte da equação. Carlos era um jovem empreendedor que faliu 3 vezes. Cada vez que se levantava, parecia cair de novo. Amigos diziam que ele estava insistindo em algo impossível. Mas Carlos decidiu persistir. Em vez de desistir, aprendeu com cada queda. Refez planos, ajustou estratégias e continuou agindo. Na 4ª tentativa, sua empresa finalmente decolou. Hoje ele lidera um negócio milionário e inspira outras pessoas a não desistirem. Sua história prova que o fracasso não derrota quem persiste. O único fracasso definitivo é desistir. Você aprendeu que a persistência é a força que une desejo e fé à conquista real. Que a ação organizada transforma a energia em resultados e que nenhum obstáculo é capaz de parar uma mente determinada a avançar. Agora a decisão é sua. Você pode apenas ouvir essas palavras e voltar à rotina de sempre, ou pode assumir o compromisso de viver esse princípio. Se essa trilogia falou ao seu coração, curta, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E escreva nos comentários: eu persisto até vencer. Esse simples ato é a sua declaração de vitória.